Há um tempo atrás, quando eu trabalhava com mais frequência de motorista de aplicativo, eu passei por uma experiência meio inusitada. Todo mundo que trabalha de motorista de aplicativo, a gente sabe que a gente corre muito risco. Somente risco dos vítimas da sociedade, essas coisinhas assim. Né? Você sabe do que eu tô falando. E nesse dia, era final de ano, era 10 horas da noite, e era uma corrida até com valor razoável, e era na beira de um shopping. Assim que eu cheguei nesse shopping, o aplicativo não mostrava ainda o destino da corrida. Eu cheguei, parei o meu carro, e veio 4 jovens meio estranhos para dentro do carro. Você sabe, né? Aquele, não tô julgando, mas tô julgando pro meu bem. Era um pessoal de bonezão, de bermudona, calça jeans, rosto baixo, e eram 4 jovens. E na hora que eu vi esses jovens, eu queria ir embora, cancelar a corrida e ir embora, mas não dava porque o trânsito estava agarrado. Aí o que eu fiz? Eu falei, vou parar aí, vamos ver. Aí foi, eles entraram no carro. Assim que eles entraram no carro, eu não sabia o destino da corrida. Assim que eu iniciei a corrida, era para um local bem perigoso aqui da minha cidade. Eu moro em Belo Horizonte, existe um local chamado Nova Contagem. O pessoal sabe que para aqueles cantos lá, o bicho pega. Isso era 10 horas da noite. Pessoal, assim que eu iniciei essa corrida e vi o destino, me subiu um calafrio tão forte, da unha do pé até o fio de cabelo da cabeça. Eu falei, misericórdia, é hoje. É hoje que o meu destino se extingue. É hoje que o Judas perde as botas. E foi uma sensação tão ruim em mim, que na mesma hora, em milésimos de segundos, eu falei assim, Deus, me dá sabedoria. Porque eu não sabia o que fazer. Eu senti algo tão ruim que eu falei, é hoje que o Marcelo se extingue, que a lâmpada dele se apaga. Não, eu pensei tanta coisa. Eu falei, misericórdia. Porque o pessoal aí que conhece de aplicativo, a gente sabe fazer a leitura de uma situação ruim. E como os caras já estavam no carro e eu não sabia o que fazer, eu falei assim, Senhor, me dê sabedoria. Na mesma hora, olha o que eu fiz. Eu arranquei o carro, andei uns 200 metros e dei seta para a direita. Assim que eu dei seta, eu parei, abaixei a cabeça e falei com os caras, pessoal, me bateu uma dor de barriga, não vou conseguir levar vocês. Pessoal, os caras olharam para mim com uma cara de tipo assim, você acha que eu sou trouxa, né? Você acha que eu caio nisso, né? E tipo assim, falei com eles e eu parei antes de uma delegacia que ficava a uns 300 metros. Eu falei, se esses caras mandarem eu ir, eu jogo o carro dentro daquela delegacia. E acabou que eles olharam para mim assim, meio desconfiado, e falou, então valeu, velho, aquele jeitão deles assim, valeu, e desceu do carro. Na hora que aqueles caras desceram do carro, foi como que se eu vivesse novamente, sabe? Foi como que se eu nascesse de novo, eu sentia que aquele negócio ia dar ruim. Então, o que eu quero falar com vocês? O nosso título, ele fala sobre isso. Finja de bobo. Isso pode salvar sua vida. Finja de louco. Vai ter momentos na sua vida que você vai ter que fingir de louco. Que você vai ter que arrumar alguma coisa aí que contorne a situação e que evite o problema. E eu tenho outro também, que aconteceu também como motorista de aplicativo. Eu estava trabalhando e apareceu uma corrida dentro de uma comunidade um pouco perigosa aqui da nossa cidade. Como eu falei com vocês, eu moro em Belo Horizonte. E eu falei, vou lá pegar esse passageiro, e era para pegar de uma comunidade a outra. Eu não estou julgando comunidade, não. É porque nós que trabalhamos com isso, nós temos que fazer a leitura de todo o contexto. Aí
Assim que eu peguei esse rapaz na porta, eu já fui buscar ele num bairro meio perigoso. Era à noite, era umas 10 e pouco da noite. E era corrida no dinheiro, a gente que trabalha com isso, a gente sabe que corrida no dinheiro é um pouco meio perigosa. E era para outra comunidade que eu não conhecia. Pessoal, peguei esse rapaz. Assim que eu arranquei, rodei com ele os 2 quilômetros, me bateu aquele calafrio de novo. Eu falei, gente, misericórdia. E eu já tinha sido, há um tempo, já tinha sido vítima dos vítimas da sociedade também. Então, até aí, então eu já criei uma autodefesa. E assim que eu falei, gente, misericórdia, esse negócio vai dar ruim. E a gente não vai falar com a pessoa assim, pode descer aí, que eu tô sentindo que você vai fazer alguma coisa. Isso é estranho, porque a gente não tem bola de cristal para você saber o que a pessoa vai fazer. De novo eu falei, Senhor, me dê sabedoria. Naquele mesmo momento, olha o que veio na minha mente. O trânsito estava um pouco parado, eu comecei a dar uns repiques no carro. Comecei a frear e acelerar, como que o carro estivesse morrendo. Aí eu fui e falei com o rapaz, parece que o carro tá com um problema aqui. Eu vou encostar ele aqui para me dar uma olhada, beleza? Você aguarda aí. Aí eu pensei assim, poxa, vou parar esse carro. Vai que esse cara é mecânico. Vai que esse cara entende de carro. Aí o que eu falei? Pensei comigo. Vou abrir esse capô aqui e vou arrumar alguma coisa aqui. Aí eu peguei, deixei ele dentro do carro lá, confortável. Falei com ele, não, eu vou tentar resolver ele. Desci do carro, fui lá e puxei o cabo do bico injetor. O cabo que energiza o bico injetor. Porque aí o carro falha e não pega. Falei, então aqui tá controlado. Aí eu fui lá dentro do carro junto com ele. Falei, se vou mexer ali, eu vou tentar ligar. Aí eu tentei ligar o carro. Eu virei e falei com ele, amigo, desculpa, cara, o carro deu problema aqui e eu vou conseguir te levar lá, não. Pode ir tranquilo aí, que eu nem vou te cobrar de você, não. E tudo. Aí foi. Esperei com ele lá o carro chegar, fiquei mexendo no motor, dando migué. E assim que ele pegou o carro, o outro Uber, tomara que não tenha acontecido nada com o outro Uber, né? Tadinho. Mas eu não tenho culpa, né? E ele pegou o outro Uber e foi embora. Assim que ele foi embora, eu coloquei o meu bico injetor lá de novo, o plug, e o carro voltou ao normal. Então, o que eu fiz? Fingir de bobo, fingir de louco. O pessoal fala fingir de égua. Então, pessoal, o que eu falo com vocês? São experiências que eu passei. Eu não estou falando que eu estou certo. Não, mas eu acredito que quando a gente faz isso para várias coisas na nossa vida, isso pode evitar muito problema na nossa vida. Muito, muito. Às vezes alguma pessoa que grita com você, finge de égua, finge de bobo, finge que não ouviu, porque aquilo ali pode despertar a ira, pode gerar um problema que você nem imagina. Então, o que eu falo com vocês? Todo mundo já deve ter passado por isso. Essas atitudes que eu tive de entre aspas, de loucura, de fingir de bobo em determinada situação, eu acredito que aquilo ali me salvou de algo pior. E quando eu falo isso com vocês, eu não estou falando que isso foi algo meu, não. Isso é bíblico. Tem uma passagem na Bíblia quando Davi ele está fugindo do rei Saul. O rei Saul manda os seus homens lá perseguir e procurar Davi. Quando eles chegam perto de Davi, porque Saul ele tinha medo de Davi tomar o seu reinado, de um homem. Davi, olha para vocês entenderem, Davi ele foi um homem que ele matava o leão, matava o urso, na porrada mesmo, gente. E quando o exército de Saul vai pegar ele, o que ele faz? O exército de Saul vai buscar ele para entregar ele para Saul. Ele vai, ele finge que tá louco. Ele começa a babar pela barba, assim, aquela barba fica branca, e ele finge que tá doido. Quando ele finge que tá doido, os caras olham assim, esse cara aí é inofensivo, isso aí não vale nada, deixa ele pra lá. E isso aí, com certeza, salvou a vida de Davi. Então, o que eu falo com vocês?
Um cara que matava um leão, matava um urso na porrada, fingiu de bobo para não morrer. Eu, com os meus 69 quilos magrinho, você acha que eu vou... Você acha que eu vou encarar, vou dar uma de super-homem? Então, então, pessoal, o que eu quero falar com vocês, para vocês entenderem, vai ter momentos na vida da gente que nós vamos ter que fingir de bobo, vamos ter que fingir de louco. Às vezes isso vai contornar muito problema. O pessoal gosta muito de zoar, né? Que às vezes, eu, graças a Deus, eu tenho um casamento super abençoado, mas às vezes a mulher tá na época ali da... Mulheres, me perdoem, eu tô brincando, tá? Tá na época da TPM ali, e elas falam na nossa cabeça. O que a gente faz para contornar o problema? A gente finge de bobo. A gente finge de louco, entendeu? Aham. Aí entra no ouvido, sai no outro, e a mulher desabafou, resolveu o problema. Vocês entenderam? É só uma colocação que eu tô fazendo. Imagina, se você começa a ouvir e a mulher fala coisa na sua cabeça, porque a gente sabe que na época dos hormônios das mulheres que se afloram aí, elas às vezes falam palavras que, né, fala coisa assim. E se a gente for revidar aquilo, a situação só vai complicar. Eu me lembro de uma época interessante, quando a minha esposa ficou grávida. Aí, nossa primeira filha, né? Aí nós homens, a gente, infelizmente, a gente tem a cultura de fazer raiva em vocês, né, mulher? De conversar muito na cabeça de vocês. E a gente tava indo pra igreja e eu falando na cabeça dela, falando. De repente ela me deu um grito: cala a boca, homem! Como nunca deu na vida, sabe? Foram os hormônios. E naquele momento eu poderia ter falado alguma coisa com ela e tudo, mas eu fiquei caladinho, eu fingi de bobo, que não ouvi. E isso contornou e contorna muitas situações na vida. Então, hoje foi meio, não foi mais muito um conselho daqueles bonitos, aquela coisa assim, mas eu acredito que é uma coisa que pode funcionar bastante. Eu tenho certeza que vocês entenderam o que eu quero falar aqui hoje, né? Então, você aí que já teve uma experiência aí, que você fingiu de bobo, fingiu de louco e resolveu um problema, passou por uma situação, conta pra gente aí, a gente rir com você aí, porque isso aí pode ajudar alguém aí que tá nos ouvindo. Ô, pessoal, então se você gostou do vídeo aí, comenta, compartilha, dá o like e inscreve no canal aí, beleza? Pra dar uma força pra gente aí. Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo vídeo.